Graças ao Senhor, hoje nós estamos aqui, irmãos, juntos, lutando pela fé evangélica. Não estamos aqui meramente fazendo uma obra nossa, mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E essa noite nós vamos falar justamente sobre um tema, sobre a lição do dilúvio que o homem deixou de aprender. Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, a imagem de Deus e conforme a sua semelhança. O homem é a única criatura que tem o privilégio de ter sido criado à imagem de Deus. E o homem é a única criatura que foi criado por meio do sopro de Deus. E o sopro do Deus eterno, ele entrou no homem, formando o espírito humano. E cada um de nós hoje tem um espírito que é formado pelo sopro divino. E esse espírito que está em nós faz de nós pessoas que têm a eternidade em nosso coração. Somos a única criatura que tem essa eternidade no coração. Todavia, o homem foi enganado pela serpente, que é uma corporificação de Satanás, enganou a Eva, mostrando para Eva que Deus estava tentando iludir o homem, dizendo para o homem: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comesse, o homem morreria. E a serpente disse para a mulher que o homem não morrerá. Quando comesse, Deus sabe que o dia em que o homem comesse dessa árvore, teria o conhecimento do bem e do mal, isto é, ele saberia discernir o bem e o mal. Isso foi um engodo, foi uma armadilha para desligar o homem que foi criado por Deus para o propósito de Deus, do próprio Deus. E dessa forma, irmãos, o homem caiu pela desobediência à palavra de Deus, pela ofensa de um só homem. Todos os homens se tornaram pecadores. E nós nascemos já pecadores por causa da ofensa de uma só pessoa, Adão, e todos nós vivemos no meio do pecado. E pelo pecado, a morte entrou no homem e a morte passou para todos os homens. E assim, para Deus, não há solução se não houver o derramamento de sangue, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Assim todo homem está condenado à morte eterna, ao fogo eterno. Mas graças a Deus, já quando a Eva e o Adão perceberam que erraram, Deus anunciou o Evangelho para eles. Ali em Gênesis 3, podemos olhar aqui, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus estava falando com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui é no singular, o seu descendente. Esse descendente, irmãos, seria Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, durante todos esses séculos que se passaram, há uma luta entre Deus e Satanás. Satanás sempre vindo, tentando frustrar o plano de Deus, ferindo o calcanhar, mas, por fim, irmãos,
Deus triunfará por meio do seu Filho Cristo, que ferirá a cabeça da serpente. Foi um evangelho anunciado para o homem que estaria totalmente sem esperança se não houvesse essa luz no final do túnel anunciando o evangelho. Por isso, em Romanos capítulo 1 diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Irmãos, é isso que nós pregamos, o evangelho para a salvação do homem. Para todo homem sem esperança, Deus tem um evangelho. Todavia, este homem, desde a criação, ele foi expulso do jardim do Éden e ele não podia mais ter acesso à árvore da vida, que era desejo inicial de Deus para que o homem comesse. E a árvore da vida representava o próprio Deus como vida. Quando o homem comesse dessa árvore da vida, o próprio Deus entraria no espírito desse homem e se tornaria vida para esse homem e se tornaria tudo para esse homem. Esse homem então viveria para fazer a vontade de Deus e por meio do homem Deus reaveria o seu reino aqui na terra, perdido para Satanás quando este rebelou-se contra Deus. Mas esse homem, embora não sabia quando viria esse Salvador, que seria Cristo, deveria estar aguardando a vinda dessa salvação, não é verdade? Mas, por causa da natureza pecaminosa que entrou no homem, o homem se corrompe rapidamente. O homem se deteriora rapidamente, porque isso é da própria natureza caída do homem, que recebeu ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a natureza satânica entrou na nossa carne. Ó Senhor Jesus, nenhum de nós escapa dessa armadilha. Nós temos uma natureza pecaminosa em nós. Em pouco tempo, quando chegou, talvez menos de 2000 anos, quando chegou, ou bem antes, quando chegou a época de Noé, podemos dar uma espiada em Gênesis capítulo 6, e o homem já havia caído de uma maneira espantosa. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus, então, a partir desse momento, decidiu reduzir os anos do homem. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Irmãos, esta era a situação que o homem caiu muito rapidamente. É espantoso como essa natureza que está dentro de nós, caída, nos leva a corromper-nos tão rapidamente. Não sei se você sabe,
que os próprios cientistas reconhecem que o universo em que habitamos, nesse mundo físico visível, tridimensional, cartesiano, é um universo que está indo para um fim. Ele está indo para a sua própria destruição. Está indo cada vez mais para a sua desordem. Eles usam a palavra que é usada na termodinâmica: entropia. O universo todo está em entropia, isto é, se você nada fizer, não tiver nenhuma ação contra, o universo sozinho vai caminhando para a destruição total, desordem. O Sol, que nós desfrutamos do seu calor e da sua luz, e de todos os benefícios que a luz solar traz, a energia solar traz, ele está consumindo milhões de toneladas de sua massa em fusão nuclear para produzir essa energia toda e luz para nós, e calor. Calcula-se que em menos de até 5 milhões de anos, o Sol terá consumido toda a sua massa como combustível. Então, será impossível habitar aqui na Terra. Não haverá mais Sol. Quer dizer, isso é uma estrela, e todas as estrelas estão consumindo a sua própria massa como combustível. Quer dizer, o universo todo está em desordem, decadência e destruição final. Portanto, irmãos, esse é o resultado da rebelião no universo, resultado da natureza pecaminosa que entrou nesse universo. E se nós nada fizermos, irmãos, nós vamos também para a decadência, nós vamos também para a degradação e corrupção. Por isso que em Efésios, apóstolo Paulo diz: remi o tempo, porque os dias são maus. Você pode dizer: eu não estou fazendo nada de errado, não estou fazendo nada de mal, não estou pecando, só não estou fazendo nada. Você nada fazendo já está caminhando para a entropia, já está caminhando para o mal, está caminhando para a corrupção. Por isso, irmãos, nós precisamos tomar uma ação contrária a isso. Pregar o Evangelho. Esse universo, essa terra, precisa de uma ação positiva da parte nossa, trazendo, irmãos, a vida de Deus em meio a essa situação toda de corrupção. Se você nada fizer, a coisa vai caminhar para o fim. Mas se nós, como filhos de Deus, como luzeiros desse mundo, nós fomos canais para trazer o Evangelho de Deus, irmãos, as coisas podem mudar. E as coisas mudarão. Bom, no meio dessa situação, Deus então resolve dar cabo a toda a carne, e vocês sabem que dilúvio chegou e pegou todos de surpresa. Enquanto todos ali na época comiam, bebiam e se divertiam. Não é isso? Onde está? Acho que Mateus 24 fala isso, não fala? Quem sabe? Pode me ajudar. Mateus 24. Mateus 24. Vou ler desde o versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Eles estavam desapercebidos, achando que estava tudo bem,
tudo normal, continuavam a viver, né, no meio daquela corrupção, da maldade, da violência do homem, sem se importar com Deus. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, esta noite, a palavra trazida para todos nós é como uma advertência. Nós não precisamos, irmãos, ficar desapercebidos. Está na hora da gente viver de uma forma prudente, não é? Aí, dilúvio, pensa um pouco você. Moisés preparou uma arca. Moisés não, perdão. Noé preparou uma arca, segundo a ordem de Deus. E essa arca salvou a sua família. 8 pessoas da sua família. Imagine você, põe-se você no lugar dessa família. Eles viviam naquela geração, também viviam naquela geração em que via todas as coisas acontecerem, tinham amigos, tinham pessoas da sua convivência, e de repente eles estavam sós nessa terra. Todos morreram. Não era uma tragédia que sensibilizaria a todos que estivessem naquele lugar? Hoje, a gente às vezes ouve notícias de terremotos, muitas pessoas são vitimadas, ou um tsunami, outras tantas pessoas morrem, e outras tragédias. Quanto mais perto de nós, quanto mais pessoas que nós conhecemos também foram alcançadas nessa tragédia, mais sensibilizados nós ficamos, não é verdade? E quanto mais distante, nós não ficamos tão sensibilizados, mas quanto mais perto de nós, nós ficamos extremamente sensibilizados. E certamente essa família tinha muita gente relacionada. Então eles ficaram extremamente sensibilizados com o dilúvio, que de repente eles viram o que tinha cadáveres espalhados por toda a terra. Todos morreram. Que sentimento você teria? O sentimento geral era: vamos temer a Deus, não é? Deus é temível. Vamos viver de tal forma que agrade a Deus. Vamos agradar a Deus. Vamos viver de acordo com a sua vontade. Só que, irmãos, em poucos anos, quando nasceu Abraão, se você pegar a genealogia de Gênesis, você somar do dilúvio até o nascimento de Abraão, dá exatamente 290 anos. Mas aí parece que há um lapso de 60 anos que não estão registrados aqui, porque aqui diz que Tera, ou Terá, na versão anterior, Tera, o pai de Abraão, gerou os 3 filhos quando tinha 70 anos. Só que, quando tinha 70 anos, parece-me que ele gerou o filho mais velho, Arã. E o filho mais velho, Arã, morreu. Deixou Ló órfão, né, e deixou a Milca. E depois deve ter gerado o Naor. E por fim gerou Abraão. Então, entre o filho mais velho, Arã, e Abraão, parece ter havido 60 anos que não estão descritos aqui. Mas isso parece que está no livro, a Bíblia chama de livro dos justos, o livro, né, que
que parece que em termos de cronologia está mais detalhado. Então, se você... Por quê? Porque com esses 60 anos, você consegue afinar a Bíblia, porque, não sei se vocês vão entender o que eu estou dizendo. Em Atos 7, Estevão falou que Abraão saiu de Harã quando seu pai morreu. E o seu pai morreu em Harã aos 205 anos. E Arão, quando saiu de Harã, tinha 75 anos. Mas se você pegar 70 anos em que gerou os 3 filhos, mais 75 anos, então Arã teria... Tera teria 145 anos. Então, só que ele morreu com 205 anos, tem uma diferença de 60 anos. Então, se você, se nós colocarmos 60 anos entre o nascimento de Arão e de Abraão, então é exatamente no ano em que Tera morreu em Harã, 205 anos, é que Abraão saiu de Harã. E se você somar esses 60 anos, do dilúvio até o nascimento de Abraão, são 350 anos. E se você for ver, fazendo as contas, que Noé ainda estava vivo naquela época, e o Noé morreu exatamente no ano em que Abraão nasceu. 350 anos depois do dilúvio. Isso está escrito no livro de Gênesis. Então, em poucos 350 anos, o homem havia já sido corrompido, indo após outros deuses, criando ídolos para adorarem e deixando de lado esse Deus verdadeiro. Irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês, como se a gente não fizer nada, a natureza pecaminosa dentro de nós nos corrompe rapidamente. Por isso, irmãos, nós precisamos viver apercebidamente. Não deixe o velho homem te arrastar para a destruição. Viva no novo homem. Viva no Espírito. Se alimente da palavra saudável, para você não se corromper, não se deteriorar com essa geração por causa dessa natureza pecaminosa. Bom, onde eu quero chegar? Rapidamente, eles se espalharam pela Mesopotâmia. E Mesopotâmia, não sei se vocês sabem, é banhado por 2 rios. Um rio Eufrates e o rio Tigre. E ambos os rios nascem nas montanhas de Turquia de hoje, da Turquia de hoje. Ambos os rios nascem e descem e quer dizer, desembocam no Golfo Pérsico de hoje. E a bacia formada por esses 2 rios chama-se Mesopotâmia. É uma região fértil, uma região em que os filhos de Sem, os semitas, eles se espalharam na região de Mesopotâmia. E Ur dos caldeus ficava bem ao sul da Mesopotâmia, já perto do Golfo Pérsico. Eu tenho um mapa aqui, não sei se consegue, os irmãos já puseram ali, né? Não sei se os irmãos estão conseguindo ver aqui, né? Cadê o outro? Ur dos caldeus está aqui, ó. Tá vendo? Ur está aqui, ó. Aqui é o Golfo Pérsico. Ali é Ur, tá? E ali você está vendo um rio, e ali, aqui é o rio Eufrates, aqui é o rio Tigre. Ambos os rios nascem nas montanhas da Turquia e desembocam aqui no Golfo Pérsico. E certamente essa cidade era muito próspera, se não a maior cidade da época, porque já naquele tempo dependia de
do comércio, com a troca de mercadorias. As mercadorias que vinham da parte marítima, né? E também da parte, né, que vem das caravanas, lá da terra de Canaã até o Egito. O Egito fica lá do outro lado. E faziam essa volta. Por que essa volta? É justamente a parte mais fértil. Porque aqui no meio é um deserto. É muito difícil atravessar um deserto aqui, tá? O deserto arábico está aqui. Então, Ur está aqui. Arã está ali ao norte. Tá, vocês estão vendo lá em cima? Arã está ali ao norte. E também é praticamente um entroncamento entre a Mesopotâmia e a região de Canaã, que chega até Egito. É um entroncamento, né, de rotas de comércio. Então, Arã também é um lugar próspero, tá? E depois Abraão desceu para Canaã, tá? E depois ele desceu para o Egito e voltou, tá? Então, só para vocês se situarem. Estou falando isso só para vocês se situarem. Bom, eu vou começar dizendo o seguinte. Na época, os homens, Josué 24, versículo 2, abra sua Bíblia, Josué 24, versículo 2, vai mostrar em que ambiente Abraão nasceu e viveu. E eu pensava, quando era jovem, que Abraão nasceu num lar cristão, né? Na nossa concepção. Ele nasceu num lar que adorava o Deus único, verdadeiro. Por isso ele foi preservado e Deus assim o chamou. Não é verdade. Dá uma olhada no capítulo 24 de Josué, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e... É isso mesmo que está na sua Bíblia? Serviram a outros deuses. Irmão, são 350 anos apenas do dilúvio. E Noé ainda estava vivo. Será que o patriarca não consegue influenciar sua descendência? E o homem já havia caído em completa situação de paganismo, adorando a deuses, a ídolos. E pelas escavações se descobriram que os mesopotâmios, eles eram exímios construtores de templos de adoração a ídolos e de sacrifício a ídolos. Esses templos eram templos de base quadrada e com o perfil inclinado, com a escadaria e formado de vários platôs, e o último platô era servido para servir a Deus, cultuar deuses e a sacrificar-se para os deuses. E esses templos eram chamados de zigurate. Está aí, não? Acho que tem um desenho, tem uma ilustração a isso aqui, ó. Tá vendo? Isso chama-se zigurate. Era a construção daquela época da Mesopotâmia. E se você olhar para a Torre de Babel, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 11, você vai perceber que a Torre de Babel nada mais é do que tomaram como base a construção de um zigurate e fizeram uma torre cujo topo eles queriam que atingisse o céu. No capítulo 11, versículo 3: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Porque
Assim está descrito. Porque se você visitasse Israel de hoje, na terra de Canaã, você irá perceber que ali tem pedras em abundância, de sobra. Onde quer que você vá, aquela terra é cheia de pedras, e mais pedras, e mais pedras, e mais pedras. Então eles usavam pedras para fazer construção. Só que na região da Mesopotâmia não tinha pedras. Então eles aprenderam a queimar tijolos. Aprenderam a tecnologia de escolher um determinado tipo de argila e fizeram forma e começaram a queimar os tijolos. E aprenderam que entre tijolo e tijolo precisava de liga, precisava de aderência. Então usaram betume como argamassa para aderir um tijolo ao outro. E betume tem de sobra no Oriente Médio, que é o petróleo, né? O nosso preço do petróleo é ditado pelo Oriente Médio, porque pela grande produção de petróleo que ali havia na região, na região. Portanto, irmãos, assim foi feito o primeiro, né, essa torre de Babel. Versículo 4, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era o objetivo de fazer essa torre? Fazer uma extensão do templo zigurate. Irmãos, era para tornar célebre o nome do homem. Mas esse zigurate significa a plataforma entre o céu e a terra. Eles queriam o quê? Construir no topo lugar para contactar os deuses, sacrificar aos deuses, mas o objetivo, irmãos, é para tornar célebre o nome do homem. Eu espero que vocês compreendam o que eu vou dizer agora para vocês. Essa palavra, tornar célebre, viu, Marcos? Se você for em Gênesis 1, você vai ver que Deus no princípio criou os céus e a terra. Esse criar é bara, é criar do nada, não é isso? Bara. Mas tem outro criar, que o Senhor, por exemplo, criou o firmamento, fez o firmamento. Esse fazer já não é bara, porque ele já faz a partir da matéria-prima existente. E esse verbo usado para fazer, a gente estudava, era asa. E o Flávio Nobre me corrigiu a pronúncia e disse que é assa. Assá. Quer dizer, nós entendemos como asa, né? Mas assá, quer dizer, fazer, tornar célebre o nome do homem significa fazer o nome. Vocês estão me entendendo ou não? Fazer o nome do homem. Fazer uma marca. Hoje, as marcas têm mais valor do que o produto. É ou não é? Então, se você fizer a marca, você está feito. Porque onde você colocar, todo mundo quer aquela marca. A marca tem muito valor. Então, hoje as companhias, as empresas estão fazendo de tudo para fazer a marca. Irmãos, naquele tempo o homem queria fazer o nome do homem. Fazer o homem, fazer esse nome, tornar o nome do homem célebre em toda a terra. Por que isso? Eu expliquei um pouco lá em Vila Velha, Espírito Santo. Porque o homem acabara, eu digo acabara, porque são 350 anos, não são 3 a 4 séculos. Saiu de um dilúvio, de uma tragédia da dimensão universal, e onde o homem passou a temer a Deus. Só que eles confiaram na aliança de Deus que fez com o homem, que não mais destruirá o homem com dilúvio outra vez, mandando o arco-íris. Isso nos dá, irmão, de certa forma,
uma certa tranquilidade que Deus não irá outra vez destruir-nos todos através do dilúvio. Se Ele quiser, Ele pode destruir, não é? Mas Ele não vai fazer mais isso, porque Ele já fez a aliança com Noé, fez a aliança com o homem. Todavia, o homem passou a viver com medo de Deus, com medo de ofender a Deus, com medo de fazer coisa errada para não receber castigo. Isso eu digo às primeiras gerações de Noé. Mas com o tempo, por desconhecer o coração de Deus, para desconhecer a economia de Deus, o propósito nobre pelo qual Deus criou o homem passou, pela natureza pecaminosa, se tornar egocêntrico. Ele só pensa nele, é ou não é verdade? Só pensa nele. E pensando nele, ele chega um determinado momento, vai dizer: por que eu preciso viver com tanto medo de Deus? Por que eu preciso viver assim com temor, com medo de errar, com medo de castigo de Deus? Deixa isso para lá, vamos fazer o nome do homem. Vamos fazer a vontade do homem. Por que não podemos fazer a vontade? Não declaramos nossa independência. Nós não precisamos ficar mais debaixo dessa, desculpe-me falar, tirania de Deus. Dessa ditadura da vontade de Deus. Por que nós não podemos fazer a nossa vontade? Irmãos, foi partindo dessa forma. Não sei se vocês sabem o que eu estou falando. Aí com isso, o homem então cria ídolos. O que é ídolo, irmãos? O que é um ídolo? Claro que nós aprendemos no nosso passado da igreja que um ídolo é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, tudo aquilo que, toma o lugar de Deus no meu coração, aquilo é um ídolo, sem falar no ídolo material físico, não é isso? Que alguns de nós adoravam antes. Mas, irmãos, de onde se originou essa questão de idolatria? A necessidade de idolatria, de onde saiu? E por que em Colossenses capítulo 3 fala? Vamos dar uma olhada. Colossenses 3. Sempre me intrigou esse versículo. Nunca entendi direito. Agora estou entendendo melhor. Capítulo 3, versículo 5 de Colossenses. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Irmãos, eu nunca entendia isso. Nunca entendi isso. Como a avareza é a idolatria. Irmãos, o que é a avareza? Amor ao dinheiro. E por que o homem ama o dinheiro? Por que o homem ama o dinheiro? Bom, o dinheiro traz tudo, não é isso? O dinheiro traz status, o dinheiro traz segurança, o dinheiro me traz, eu estou por cima dos outros, arrogância, conforto, e liberdade, entre aspas, claro, vocês sabem o que eu estou falando. Então, é o cultivo do meu ego, é buscar tudo para o meu próprio benefício. Isso é fazer o nome do homem. Tudo isso, irmãos, é para mim, para o meu benefício, segundo o meu interesse. Mas que isso tem a ver com a idolatria? Vou explicar. Vamos supor que eu tenho uma lojinha e o Marcos tem outra lojinha do meu lado. Os dois, nós somos comerciantes, nós somos concorrentes. E um dia, eu falo, mas é dura essa concorrência. Eu preciso de uma ajuda sobre-humana para a minha prosperidade.
eu vou pedir ajuda de alguma divindade que me dê uma ajuda, uma mãozinha divina, para que eu seja muito rico e possa ganhar concorrência contra o Marcos. Aí, irmãos, eu faço um ídolo. E eu começo a pedir para esse ídolo fazer a minha vontade. E Satanás se aproveita disso, porque o ídolo nada é, senão um pedaço de madeira, um pedaço de pedra. Nada é. Mas Satanás se aproveita disso, coloca alguma coisa por trás daquele ídolo. Sejam demônios, sejam anjos caídos, não é isso? E parece funcionar. Muitos artistas, muita gente que chegou ao sucesso, quem sabe, dizem que vendeu a alma para o diabo. Porque busca uma ajuda de alguma divindade, alguma força sobrenatural para o sucesso e prosperidade dele. Irmãos, isso é idolatria. É ou não é? Então, por que o homem caído quer se livrar da tirania de Deus, da vontade de Deus, e buscar ídolos? Não iria ficar debaixo dos ídolos, não. Os ídolos, no entender do homem, os ídolos seriam servos deles. É o contrário. O Deus verdadeiro, eles seriam servos do Deus verdadeiro. Teriam que viver debaixo do temor. Mas eles, criando ídolos, eles é que pensam, mandam nos ídolos, para fazer a vontade deles. Irmãos, esse é o princípio da idolatria. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Alguns fazem até do Deus verdadeiro um ídolo. Nunca aparece numa reunião de oração. O dia que ele perde o emprego, ele é o primeiro a aparecer na reunião de oração. Não é? Vive distante de Deus. Os irmãos visitam, distante de Deus. Um dia a enfermidade vem. Ele pede ajuda para todos os irmãos para visitarem e orar por ele. Irmãos, isso é fazer de Deus seu servo, fazer de Deus seu ídolo, mandar Deus fazer o que você quer. Irmão, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não Deus fazer a nossa vontade. É o contrário. Mas naquele tempo, irmãos, os homens difundiram a idolatria, porque cada um queriam buscar um certo interesse. Deus da fertilidade. As mulheres da minha casa não estão conseguindo ter filhos, então vou fazer um ídolo, chamo de um deus, uma deusa da fertilidade, não é assim? Agricultor plantando e precisa mandar chuva no tempo certo. E eu então crio um ídolo para que eu invento um ídolo de Deus da chuva. O Deus da prosperidade na plantação, na colheita, não é assim? Aí vem o que? O Deus protetor dos motoristas. Vocês sabem o nome, não vou dizer, não é isso? O Deus o quê? Casamenteiro, santo casamenteiro. O que mais? Que ajuda a achar coisa perdida, isso? É? E dizem que tem até um Deus, um santo para garganta. Tem ou não tem? Tem. Irmãos, aí cria-se milhões de deuses, mas o princípio é um só. Você cria deuses para seu benefício próprio. Está certo ou não? Ó Senhor Jesus. É nesse ambiente, irmãos, que Abraão nasceu. É nesse ambiente pagão que Abraão foi criado. E de repente, Estevão diz em Atos 7, que
o Deus da glória apareceu a Abraão. Atos 7. O homem não aprendeu a lição do dilúvio. Versículo 2, 7:2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Imagine se você fosse Abraão, vivendo no meio desse mundo pagão. Cada um apelava para um tipo de um Deus. Parece que em Ur, o Deus que aquela cidade mais venerava era o Deus Lua, parece. E depois chegaram em Harã. Harã também adorava o mesmo Deus, o mesmo ídolo. Então o pai dele não sentiu muita diferença indo de Ur para Harã. Mas, irmãos, Abraão foi diferenciado. Ele não teve forças para sair de Mesopotâmia, sair de Ur. Mas Deus levanta as circunstâncias. Por isso, irmão, basta ter o coração. Eu vou falar isso amanhã, não vou falar hoje não. Vou deixar para falar amanhã. Mas eu quero falar hoje, irmão, sobre Romanos 1. Vamos lá para o Romanos 1. Romanos 1. Ó Senhor Jesus. Versículo 18. Quando Paulo relata a situação em que caiu a humanidade, Paulo, na verdade, está falando desde a história, desde a criação, desde o tempo do dilúvio e desde o tempo de pós-dilúvio. Tá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, eles sabiam da verdade. Eles sabiam onde estava a verdade, com quem estava a verdade. Porque eles, o quê? Noé, quando saiu da arca, construiu um altar. Eles sabiam que deveriam adorar o Deus verdadeiro, não é isso? Só que com o tempo, irmãos, pelo egocentrismo do homem, preferiu praticar injustiça para segurar a verdade, reter a verdade. E a injustiça, então, irmãos, prosperou. E a justiça ficou retida. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Irmão, Deus lhes manifestou ou não? Do tempo do dilúvio e pós-dilúvio, Deus sempre tem se manifestado para o homem. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, é aqui onde eu quero chamar a atenção, tendo conhecimento de Deus. Irmãos, era uma geração que conhecia Deus. É uma geração que passou pelo dilúvio. Deus salvou uma família inteira, para essa família começar a viver temente a Deus. Eles tinham conhecimento de Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Irmãos, é assim que o homem escolheu esse caminho. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Hoje tanta gente se acha tão sábio, falando coisas arrogantes, irmãos, mas na verdade não passam de tolos, loucos.
E mudaram a glória dos Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Quer dizer, Deus não acrescentou nada, é a própria concupiscência que já está na natureza pecaminosa do homem, é que acabou de corromper o homem. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, em ídolos, para se beneficiarem, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Nós estamos indo no sentido contrário. Nós o glorificamos como Deus. Irmãos, precisa voltar esse temor dentro de nós. A sociedade em que vivemos, irmãos, está tirando esse temor de Deus entre os homens. Está tirando a reverência a Deus, tornando Deus como Deus, um Zé Ninguém, não é assim? Irmãos, mas nós não. No nosso viver, irmãos, nós glorificamos a Deus. Nós não vivemos para a glória dos homens, nem buscar glória, nem nas coisas espirituais, nem na igreja, nem na prosperidade material ou sucesso profissional. Irmãos, toda a glória é dada a Deus. Nós o glorificamos. Sabe o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus, irmãos, é fazer a vontade de Deus. E nós lhe damos graças. Vamos parar de reclamar. Nós somos muito reclamões, murmuradores, como a primeira geração do deserto do povo de Israel. Faltou água, quase que bateram em Moisés e Arão. Não é isso? Quando faltou, queriam comer churrasco, né? E falaram que no Egito eles tinham peixe de graça, eles tinham pão, tinham pepino, melões. Mentira! Trabalhavam dia até a noite e o faraó não lhe dava palha para fazer tijolos. Irmãos, murmuradores. Qualquer coisa, irmãos, que não seja de acordo com o que nós queremos, nós murmuramos. Mesmo nós hoje, no dia a dia. Vamos parar de murmurar? Vamos aprender, irmãos, a dar graças a Deus. Vamos, irmãos, ter um coração de gratidão. Nunca reclame. Dá graças a Deus sempre, porque Deus sabe o melhor para você. Até aquelas coisas que são contrárias ao que você quer, depois você vai perceber que vai fazer bem para você. Porque Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ó Senhor Jesus. E nós adoramos e servimos ao Deus verdadeiro. Adorar é prestar-lhe culto. Adorar é prestar-lhe reverência. Reverência, irmãos, é um respeito a um ser supremo. Devemos ter essa reverência no nosso coração. Irmãos, não trata Deus como uma coisa vulgar. Deus merece estar no lugar dele. Nós adoramos a Deus. Esse momento de uma reunião da igreja é um momento de reverência a Deus. Até nós, sabe, nosso comportamento aqui, horário de chegada, pontualidade, entra e sai quando quer, tal. Irmão, tudo isso deve ser restrito pela nossa reverência a Deus. Até uma atitude minha correta com quem fala, uma atitude correta com os irmãos, com as irmãs, irmãos, eu tenho que saber que eu tenho que ter reverência a Deus. Eu falar mal dos irmãos, estou ofendendo, respeito a Deus.
E nós temos que restaurar respeito na igreja, respeito aos mais velhos, respeito à liderança, respeito a Moisés e Arão, quem está na nossa frente, não é? Respeito, irmãos, é reverenciar a Deus, sabia disso? E nós servimos a Deus. Há serviços que nós fazemos escala e chega no dia, faltam aqueles que estavam escalados. E nem ligam, nem avisam. Depois você liga, por que você faltou? Você fez falta no serviço. Não deu para ir. Irmãos, nós não podemos ser assim. Tudo que fazemos, irmão, para o Senhor, tem que fazer com reverência, com temor. Hoje o Luiz me mostrou um versículo, não é? Atos 2, não é isso? Dá uma olhada em Atos 2. Atos 2, versículo 42 diz assim: Luiz, eu posso ir até que horas? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Presta bem atenção no versículo 43. Em cada alma havia temor. Por que o Senhor abençoou muito a igreja naqueles tempos? Porque em cada alma havia temor. Irmãos, hoje está se perdendo o temor. Mesmo entre nós, irmãos, há muita informalidade, nos tirou muito temor. Temor de falar mal dos outros, temor de falar mal da liderança, temor de criticar, não é isso? Irmão, nós precisamos ter temor. Cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, porque havia um clima de temor, de reverenciar o Deus verdadeiro. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, se nós restaurarmos essa reverência a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, nós não queremos nos aproveitar de Deus para fazer a nossa vontade, não. Nós estamos aqui, irmãos, incondicionalmente para fazer a vontade de Deus, em detrimento da nossa. Você está disposto? Não. Em detrimento da sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Irmão, dessa forma, você sabe que Abraão, ele dedicou todo o seu coração para reverenciar esse Deus, e chegou um momento, Deus disse assim: engrandecerei o seu nome. Enquanto que os homens, na sua geração, viviam no mundo pagão, buscando seu próprio proveito, engrandecia o nome do homem, Abraão engrandecia o nome de Deus, construía, edificava altar e invocava o nome do Senhor. E Deus disse: eu vou engrandecer o seu nome. Irmão, se você engrandecer o nome do Senhor, o Senhor vai engrandecer o seu nome, não é? E a igreja vai prosperar. Esse ano ainda vamos nos multiplicar, por haver temor entre nós. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios. O homem corrompeu-se rapidamente, em 3 séculos e pouco, já chegou nessa situação de um caos. Deus não teve outro jeito, dentre tantas pessoas, ele foi chamar um homem, Abraão. Esse homem Abraão, Deus teve que trabalhar do zero, porque ele também estava no meio de um ambiente pagão. Mas Deus conseguiu extrair de Abraão, por ser um pai de muitas nações. Ele se tornou o pai da fé
também nós temos por pai Abraão. Não é maravilhoso? Você não quer dar para Deus essa chance de ter um novo começo no meio dessa situação corrupta de hoje? Deus também quer usar você. Ó Senhor Jesus. E o homem se corrompe muito rapidamente. Êxodo, né? 32. Era só Moisés ter subido ao monte Sinai para receber de Deus as 2 pedras da lei e falar com Deus, para depois voltar a falar com o povo. 40 dias só, 40 dias, o homem se corrompeu. Não é isso? Por isso não confia na sua carne. Versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Irmãos, olha só, faze-nos deuses. Esse Moisés não sabemos para onde foi. Nós somos de alguns deuses. Esses deuses nós podemos fazer. Vamos fazer esses deuses que vão adiante de nós. Nós é que mandamos nele. Nós é que mandamos fazer a nossa vontade. Irmãos, esse é o princípio de idolatria. Faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas, ouro das orelhas e das ossos das mulheres, tal, e pum, saiu o quê? Saiu um bezerro de ouro. Versículo 4: esse, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. E então disseram: são estes, ó Israel, pasmem, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Que blasfêmia! Que absurdo! Estes são os teus deuses, esse bezerro de ouro. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor, festa ao Jeová. Esse Senhor aqui é Jeová. Que absurdo! No dia seguinte, madrugando, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Irmão, tudo que o homem quer é comer, beber, se divertir. Esse negócio de fazer a vontade de Deus, irmão, não está com nada. Se nós criarmos um Deus que nos fazem comer e beber todos os dias, se divertir, irmãos, é esse Deus que nós queremos? Não faça do seu Deus esse Deus. Nós é que fomos criados segundo a sua vontade. Irmãos, o propósito de Deus ter criado homens, irmão, é muito elevado, é muito nobre. É tolice o homem que pensa assim. Deus nos criou, irmãos, nos predestinou para a filiação, para sermos herdeiros dele, herdar o reino do porvir. Ele quer nos preparar. No fim, irmão, nós vamos ser parte dele. Nós vamos ser parte do próprio Deus. Você crê ou não crê nisso? A igreja, irmãos, e Deus serão unidos organicamente. De modo, irmãos, quando tudo estiver pronto, o universo, ao olhar para a igreja gloriosa, estará vendo o próprio Deus. Nós só não teremos a deidade, não somos para ser adorado, mas, irmãos, nós seremos o que é a própria glória de Deus. O candelabro em Êxodo representava o Deus triuno, mas o candelabro em Apocalipse representava a igreja. Mas que diferença havia entre o candelabro de Êxodo e o candelabro em Apocalipse? É o mesmo candelabro. Na verdade, irmãos, ambos candelabros é um só.
O homem é tolo demais. O homem quer que tudo gire em torno dele. O homem egoísta prefere ter ídolos a seu mando para fazer o que ele quer, para enriquecê-lo, para cuidar dele quando não tem saúde, não é? Para cuidar de coisa de... Tem até ídolo de causas perdidas, não é isso? Mas nós, irmãos, nós amamos a Deus, nós o reverenciamos como Deus, o Ser Supremo, irmãos, e nós estamos aqui para fazer unicamente a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, irmãos, é tão nobre para nós. A vontade de Deus é para nós, nosso benefício. O homem é tão tolo que quer buscar um benefício para si, para nada. O benefício que o homem quer obter para si, irmãos, só dura esse mundo, temporário. Mas as coisas que nós ganhamos, irmão, desse Deus verdadeiro, são coisas eternas. 1 Coríntios 10. Acho que eu vou terminar por aí, né? Senão vou estender demais o tempo. 1 Coríntios 10. Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Quando nós vivemos, irmão, só para comer, beber, se divertir, nós estamos vivendo o princípio de idolatria, sabia? Mas nós não somos assim. Nós vivemos, por isso, irmãos, vivemos em outra dimensão. Né? A igreja, como é que é? Igreja. Feliz. Na igreja estou. Essa é outra dimensão. Enquanto a dimensão terrena, todo mundo pensa em amanhã fazer um bom churrasco, né? E nós, irmãos, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E espero, irmãos, que com isso, com essas palavras, a gente conheça um pouco a nossa natureza. Como se a gente deixar essa natureza do velho homem correr solta, irmão, nós vamos para a corrupção fatalmente. E nós vamos, irmãos, nos perecer, seremos destruídos, como todos esses homens foram destruídos. Mas se nós vivemos do novo homem, desvestimos do velho homem, essa natureza terrena caída, nós vamos desvestir, irmão, de toda a prostituição, de toda desejo lascivo, né? Toda a malícia, e nós vamos deixando a avareza, que é a idolatria, porque nós não estamos aqui, irmãos, buscando o nosso benefício próprio. Nem estamos aqui buscando nossa própria prosperidade. Nós trabalhamos sim, trabalhamos com afinco. Seriamente, porque nós temos o Senhor dentro de nós, temos um propósito. Mas, irmãos, o amor ao dinheiro não está em nosso coração. Nós estamos aqui para servir ao Deus verdadeiro. E esse temor a Deus vai fazer a igreja se multiplicar. Todas as pessoas que entram aqui no nosso meio vai ver, irmãos,
verdadeiro amor entre nós. E vai ver a reverência entre nós, o respeito mútuo entre nós e principalmente respeito ao Deus verdadeiro. E tudo que fazemos, irmãos, nós fazemos debaixo dessa reverência, debaixo desse temor. Irmãos, a igreja vai se multiplicar. Nós vamos contar com a simpatia do povo e Deus vai acrescentar o número dos que serão salvos dia a dia. Irmão, já está acontecendo. Você sabia? Nas igrejas que eu visitei, irmãos, em todas as conferências que eu estou participando, é sempre número recorde, número recorde, número recorde, porque as pessoas estão vindo. Por quê? Por causa desse temor que há entre nós, a reverência e a restauração, irmãos, da natureza do novo homem, do esplêndido de Cristo no nosso relacionamento. Está diminuindo muito, irmãos, críticas no nosso meio. Está diminuindo muito, irmãos, a maledicência. Não sei se você tem percebido. Está aumentando muito orar uns pelos outros. Perdão entre nós está mais recorrente. Não é verdade? Amor de uns para com os outros, irmãos, está aumentando. Irmão, isso vai trazer muitas outras pessoas. E agora vamos restaurar também a reverência a Deus, o temor a Deus. Irmãos, aí, irmão, você vai ver. Mesmo, não pense você, eu estou fazendo isso, os irmãos não estão vendo. Irmão, você não faz porque os irmãos não estão vendo. Você não faz porque Deus está vendo. É ou não é verdade? Principalmente na área da sensualidade. Você não engana Deus. Você pode enganar todo mundo. Você pode parecer um santinho. Mas, irmãos, Deus está vendo. Melhor a gente, irmãos, ter respeito a Ele, ter temor ao Senhor e ter um coração puro, não buscar nosso próprio benefício. Não estou aqui na igreja, irmãos, para me beneficiar de mim, para mim mesmo. Não estou buscando na igreja meramente como um trampolim para eu ter sucesso em alguma coisa na minha vida. Irmãos, eu estou aqui com o coração puro. Eu quero, junto com os irmãos, edificar a igreja. Eu quero, junto com os irmãos, com o coração puro, irmãos, fazer a vontade de Deus. Pregar esse evangelho do reino. Esse evangelho, irmãos, vai salvar muita gente. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.